Outros dizem que as pessoas não acreditam nisso, não, Bernardo. Bom, não importa se você acredita ou não, eu vou dizer. As mínimas coisas da minha vida, Deus cuida deles. Sem eu pedir. Sabe por quê? Eu só tenho um objetivo na vida, porque eu tenho pouco tempo mais na Terra. Mas o resto, o pouco que me resta aqui, eu vou procurar amar a todos o máximo que eu souber fazer. Não posso fazer melhor, mas eu vou tentar. Disse então amor, identificação e verdade. O que a verdade tem com isso? Tem um versículo, deixa eu ver se eu acho ele para você. Jesus falando em versículo 47. 47, não, 4. Desculpe. João 15, 4. E 7. João 15 diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Vamos riscar o resto. Pedireis todo o que quiserdes e vos será feito. Mas observou o que ele diz? Procure perseverar, permanecer em mim. Ou seja, continue fazendo o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Ama aquela pessoa com o amor que eu amei a ela. Mas você permanece em mim assim, e as minhas palavras permanecem em você. Parece-me que aliás, parece não. Eu tenho toda certeza que a única preocupação que o diabo tem com você é tirar a palavra de Deus de você. A verdade de Deus do seu coração. E Jesus disse que é necessário que nós conservamos a palavra em nós. Você tem que combater todos os ataques de Satanás para roubar a palavra de você. Você tem que resistir isso a todo custo. E na parábola do semeador, Jesus mostra exatamente como Satanás procura para tirar a verdade de você. E isso que nós vamos examinar agora. Porque toda vez que o Espírito Santo procure implantar uma verdade em seu coração, Satanás vem dentro desses esquemas da palavra, da parábola do semeador, em Marcos, o capítulo 4. Vamos olhar isso aí. Marcos 4. E eu vou ver se eu explico isso para você ver qual será a sua luta para que a palavra de Jesus permaneça em você e dê fruto. Marcos 4. Jesus, a partir do versículo 15, está explicando essa parábola. Eu não vou ler toda a parábola, que você já sabe disso.
Mas no versículo 15, ele diz assim: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, você e eu. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Durante esses dias, Deus vai procurar, se você deixar, e se você persistir em passar do tempo com Ele, Deus vai procurar fazer esta verdade que estamos considerando aqui, dar fruto em sua vida. Mas Satanás vai procurar todos os meios para você ficar ocupado demais, para você ter outros interesses. Ele tem que tirar esta verdade de você. Então diz Jesus que enquanto a palavra está semeada, não só neste momento, mas nos momentos que você está sozinho com Deus, Deus está procurando implantar a verdade, não só esta verdade, mas todas as verdades. O que Ele vai fazer com esta verdade, Ele faz em relação a todas. Quando o Espírito procura ensinar você uma coisa, Satanás logo vem para roubar a verdade, para que ele não tenha lugar em você. Entendeu isto? É preciso que você entenda que Satanás está muito atento. Ele não pode deixar que você produza fruto para Deus. A única maneira de produzir fruto para Deus é submeter a palavra. Receber a palavra, mesmo não achando bom, não querendo, mas eu vou. Agora, suponhamos que você persevera e diz, mas eu vou fazer isto. Eu vou amar aquele que não é amável. Eu vou amar a todos. Eu vou realmente pôr em prática essa palavra. Satanás vai ser vencido por um pouco. Ele é muito persistente. Ele é nojento. Então o que ele vai fazer? Olha o versículo 17. E da mesma sorte, versículo 16, Marcos 4:16. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, sim, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizem. Quando Satanás não consegue que você rejeite essa palavra e diz, essa é bobagem, eu não vou nessa não. Se você perseverar e dizer, eu não estou entendendo muito bem, mas eu vou andar nisso aí. Então vai surgir uma coisa. Ele vai suscitar tribulações em sua vida contra você. E perseguições. Pessoas vão dizer, você está se tornando fanático. Está vendo que não pode ser assim? Ele tem toda a maneira de sufocar, acabar, destruir aquela palavra. É necessário que você tenha perseverança, que você persevere na palavra. Ele vai atacar sim. E irmão, observa que isso é sempre. Todas as vezes que você tem que receber uma verdade, é dessa forma que ele age. Então você vence a primeira etapa, ele vem com o segundo. Tribulações.
dificuldades, perseguições. E logo a pessoa diz, está vendo, isso não vale a pena. Isso se escandaliza. Escandalizar-se é desistir, rejeitar aquilo como não tendo nenhum valor. É dessa forma que ele vem. Mas se você perseverar e diz, olha, pode dizer que vocês me perseguem, pode dizer que eu sou fanático, que não sei o que mais, pode ser que venha todo problema na minha vida. Eu vou continuar na palavra de Deus, eu vou perseverar na verdade. O que ele vai fazer? Fugir? Não. Satanás não é tão facilmente vencido assim. Versículo 19, ele vem com outras coisas, mais sutis ainda, veja. Versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos. Os espinhos são as tribulações, os problemas da vida, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O terceiro ataque de Satanás sempre é essa: desviar a sua atenção para outras coisas, outros interesses, fascinações, outras coisas. Ele tem 3 níveis de ataque para que a verdade não dê fruto em sua vida. Somente depois de você vencer todas essas etapas é que você vai produzir o fruto e ser árvore realmente frutífera. Deu para entender? Deixa eu repetir. Aprende isso. Que isto vai ser durante toda a sua vida, vai ser assim. Toda vez que o Espírito Santo procure implantar uma verdade em seu coração, em sua vida, que vai fazer de você a pessoa mais feliz da vida, que você vai se sentir totalmente realizado se você andar na verdade. Mas toda vez que Satanás, que o Espírito procure implantar uma verdade, Satanás não pode deixar ela ficar. Ele não pode deixar que você frutifique. Então, o primeiro ataque dele é sempre ver se ele faz você esquecer daquilo, roubar aquilo, rejeitar aquilo para lá. Isso não vale nada. Se você resistir a ele nesse ponto, e você diz, não, eu tenho alguma coisa ali que eu vou nisso aí, eu não estou entendendo, mas eu vou. Ele levanta perseguições, pessoas vão dizer coisas contra você, dizer que você vai perder isso, que você está sendo louca, você está fanático, não sei o que mais, e você se escandaliza. Mas se você perseverar e não rejeitar a palavra, mas continuar firme nela, ele vai fugir? Não. Ele vem com uma maneira muito mais sutil. E diz, olha, essa maneira aí não é bem assim, não. Faça assim. Faz de outra forma. Um outro interesse. Uma outra maneira. Dá um pouco mais de jeito nisso. Olha, eu vou dizer a você. A verdade de Deus tem que ser recebida como ela é. Não podemos dar jeito nela, não. Ela tem que dar jeito em nós. Um dos maiores erros que existe na igreja hoje é que as pessoas procuram fazer que a palavra de Deus confirmasse a sua experiência. Eles são derrotados, então, por exemplo,
Eles vivem na enfermidade na igreja. Então, eles vejam essa derrota nas suas vidas. Então, os pregadores dizem assim: esta enfermidade é para a glória de Deus. Onde que tem isso? Não tem isso, entende? Eles procuram manipular a palavra para confirmar a sua falta de fé. Irmãos, saiba sempre que a nossa vida, a nossa experiência tem que ser de acordo com a palavra. E nunca a palavra conforme a nossa experiência. Eu resolvi muito cedo na minha vida cristã que eu não ia falar nada com os outros, enquanto que a minha experiência não era de acordo com isso aqui. E o que eu digo para você é porque eu vivi nisso e eu provei que isso funciona. Se eu falo com você que essa palavra e o Espírito muda a sua vida totalmente, ela muda, porque eu já sei, mudou a minha. E ela vai mudar a sua. De modo que então, vamos deixar isso aí hoje. Observe o que Satanás faz. Ele primeiro procura roubar a verdade de você. Segundo lugar, ele procura levantar perseguições e tribulações contra você para que você não persevere na palavra. Terceiro, ele vem com outros jeitos mais sutis para ver se você deixa aquilo de lado um pouco. Vamos cuidar disso aqui. Mas só se você vencer essas 3 etapas é que a verdade que está semeada vai dar fruto em sua vida. E em todas as áreas da sua vida vai ser assim, em todas as vezes. Não somente em relação a isso que nós estamos falando hoje. Resumindo, os irmãos sabem que eu estou procurando mostrar a você que a igreja é Deus no seu coração. Você é templo do Espírito Santo. E todo o tratamento de Deus com esta igreja, com esse templo, é aqui dentro de você. Deus se compraz, ou Deus tem prazer de verdade no nosso íntimo. Por isso que a verdade de Deus é tão importante. Porque ela produz uma coisa em nós. Talvez a característica mais espetacular da palavra de Deus, da verdade de Deus, é que ela tem a força, ela tem a condição de fazer de você exatamente como ela é. Ela transfere a condição dela para a sua vida. Deixa eu explicar isso um pouco. Vamos supor, como espécie de exemplo, você sabe, eu creio que todo mundo vai entender, se você ler a Bíblia, você vai saber que a palavra de Deus é sempre vitoriosa. Vocês concordam com isso? Por exemplo, não abriu o mar vermelho, né? Não venceu todos os problemas dos homens. A palavra de Deus é sempre vitoriosa. O que Deus diz funciona sempre. Não há ninguém que pode contestar isso. Tapou a boca dos leões. Queimou as marras na fornalha ardente e os homens ficaram andando com Jesus lá dentro. A palavra de Deus é sempre vitoriosa. E se você deixar que ela entre em você, você vai ser sempre vitorioso. Entendeu? Ela transfere a condição dela para a sua vida. Isso é em tudo. A palavra de Deus é firme, inabalável. Ela não se move com nenhuma circunstância. E se você deixar que a verdade entre em você, você não vai ser abalado com nenhuma circunstância. Ela transfere a condição dela para você. Por isto, Satanás tem que tirar a verdade da sua vida, do seu coração. Então lembre-se que, se você está procurando ajudar um irmão, uma pessoa, e eles não entendem a verdade, é porque Satanás não pode deixar a verdade lá.
Com pessoas enfermas, você tem isso muitas vezes. Você vai falar com uma pessoa que Jesus levou todas as nossas enfermidades, carregou todas as nossas dores. Isso é verdade de Deus. Isto é o que Jesus fez. E você começa a ajudar a pessoa, ela começa a ficar alegre, mas Satanás vai atacar, aumentar os seus problemas, talvez dar uma derrubada maior nela. Para quê? Porque ele é contra a pessoa, contra você? Não, ele é contra a verdade. Ele tem que tirar aquela verdade da pessoa. Porque a verdade no coração funciona. Hebreus 4 diz assim, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz para fazer o que precisa. Ela que funciona. Então, irmãos, sempre se firma na palavra. Abre-se para a palavra. Acho que isso chega para hoje. O que eu procurei hoje fazer foi mostrar a você que o fruto que devemos dar como discípulos de Jesus é amar uns aos outros como Ele nos amou. Ou seja, mesmo custando o seu próprio sangue. Não estou dizendo que você vai morrer, mas é uma luta para você amar. É dessa forma. Você vai amar e amar e amar e amar e amar até que vence. Porque o amor sempre vence. Isso é 1 Coríntios 13. Nunca perde. Então este é o fruto que Deus dá. Que nós produzimos o mesmo fruto que Jesus produziu. Dentro dessa condição, você tem toda a garantia de Jesus. Que Ele se identificará com você em toda situação. Ele se identifica com você porque Ele cuida de você para você dar fruto. Mas Satanás vai combater você. Por isto que é a operação do Espírito Santo. É colocar a verdade dentro de você. Eu espero que nos dias, até que nós reunimos de novo, você vai fazer o maior esforço possível de passar tempo a sós com Deus, para que o Espírito Santo confirme aqui o que Ele quer ensinar a você, não o que Bernardo quer ensinar. Eu apenas sou uma boca. Eu estou procurando fazer e ser fiel a Deus no que eu tenho que fazer. Mas quem ensina você, dá você convicção da verdade, implanta a verdade em você, é o Espírito Santo. E só se você der tempo para Ele, que Ele vai poder fazer isso. No próximo ensinamento, nós vamos ter um ensinamento muito interessante, porque o Espírito Santo me assentou num canto e disse: Bernardo, você acha que é assim? Agora, preste bem atenção que eu vou dizer como é que é o edifício de Deus. A igreja como edifício de Deus, como Ele me ensinou. E eu fiquei desse tamanhozinho, pensando que eu sabia. E eu não entendia nada. É bom que Ele te ensina. Que Ele é um mestre maravilhoso. Tá bom. Deus abençoe os irmãos. Pode. Ministério Verdade Viva, nós estamos concluindo a primeira parte do estudo ou dos ensinamentos Igreja Corpo de Cristo. Esse assunto de hoje vai ser o último nesta primeira fase, e em que nós vamos estudar a Igreja Edifício de Deus. Depois, quando o Espírito Santo tiver firmado isso muito bem, esses ensinamentos na prática em nossos corações, nós vamos poder retomar os ensinamentos para chegarmos a outro assunto, que é a parte de como é que funciona a igreja. Espero que esta continuidade ou essa conclusão vai ser muito válido para você.
quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, ou seja, voava facilmente em pó. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. É esse versículo que o Espírito Santo estava me falando. A pedra cresceu tanto e encheu toda a terra. E eu pensei, mas que coisa! O que isso tem a ver com nós, a igreja de Cristo? É difícil de Deus. A chave desse assunto está em Isaías, capítulo 28, 16. Vamos para lá. Isaías 28, 16. Aqui tem uma chave, aqui tem uma chave. É muito interessante esse versículo. Isaías 28, 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião, e você já sabe o que é Sião, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. É mais do que evidente que o Espírito Santo está mostrando a Isaías a obra de Jesus. Como eu disse numa dos ensinamentos anteriores, quando Deus falou com Isaías, ele abriu uma janela muito na frente, até os nossos dias. E como se fosse por um telescópio, Isaías viu o que Deus estava fazendo agora, em nós, em nossos dias, no dia do Evangelho. E então ele disse: olha, Deus colocou na terra uma pedra muito preciosa, uma pedra bem firmada. Aquele que crê nessa pedra, não se apresse. O que quer dizer isto? A chave disso tudo está essa frase: aquele que crê, não se apresse. Vê se você preste bem atenção, porque você vai precisar pôr isso em prática. O que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer o seguinte: Jesus, a palavra de Deus viva, é invencível. Se você põe a tua fé na palavra de Deus, não precisa se preocupar, nem se afobar, nem ficar com temores, porque aquela palavra há de se cumprir. Não fique apressado, olhando a circunstância, dizendo: será que está funcionando? Pode deixar. Aquele que crê nesta palavra pode cruzar os braços e esperar, porque ela vai funcionar. Oh, irmão, mas será que é assim? Tão fácil assim? Olha Salmo 119, 89.
Salmo 119, 89. Eu gosto muito desse versículo. Obrigado, Glória. Salmo 119, 89. Vê se aprenda isso. A primeira coisa que temos que nos conscientizar neste ensinamento de hoje é que o que Deus diz é. A palavra de Deus se cumpre sempre. A única necessidade tua é saber o que Deus está lhe dizendo. Eu falei com a irmã Marisa ontem, lá embaixo no escritório, ela estava atendendo o telefone. E no intervalo eu falei, irmã Marisa, você sabe o que acontece quando o Espírito Santo dá uma palavra no seu íntimo? Ela não disse se sabia ou não sabia. Eu disse, mas eu te explico. Quando Deus fala uma coisa no seu coração, quando o Espírito Santo vivifica uma verdade dentro de você, a partir daquele momento, aquela verdade é a sua condição diante de Deus. Pois Deus vê você de acordo com aquela palavra. E se você crer, aquela palavra há de se cumprir. Mas por que eu posso ter a plena certeza que a palavra de Deus vai cumprir em minha vida? Olha, Salmo 119, 89, o que diz a respeito da palavra de Deus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Em minha Bíblia inglesa disse, ela é estabelecida, firmada para todo sempre. Deixa eu ver se eu explico isso. O que Deus diz, o que é esta palavra, foi firmada antes do universo ser criado. E Deus demonstrou a confiabilidade e a funcionalidade da sua palavra nisso tudo que você vê. Ele criou tudo isso aí. Com sua palavra. Eu posso falar, como estou falando com vocês, com plena confiança de fé, sabendo que essa palavra funciona. Eu posso fazer isso na China, ou na Europa, ou na América, onde for. Quando eu vou, eu não mudo a mensagem é a mesma. Por quê? Porque não importa época, não importa cor de gente ou raça, não importa cultura ou língua, a palavra de Deus é uma só. Ele funciona para todo mundo do mesmo modo. Então, quando Deus estava me falando, Bernardo, quando você fala de eu ter a minha igreja como edifício no coração deles, mostre-os que a chave, a base da operação do Espírito Santo e da minha vida neles depende da palavra. É tudo firmado nessa palavra. Essa palavra é firmada no céu. Satanás não está no céu. Ele foi lançado fora do céu. Ele não pode manipular a palavra de Deus. Do jeito que ele sai do coração de Deus para você, ele não tem jeito de mexer com isso. Sabe o que ele faz? Ele procura roubar aquilo de você. Porque enquanto você agarra naquela palavra, aquela palavra vai cumprindo, vai se cumprindo, vai se cumprindo. Pode ser que a sua circunstância fique no mesmo. Saber como isso funciona no coração de um homem? Olha Salmo 78, versículo 5. É uma palavrinha muito interessante, se você souber de quem se fala.
Salmo 78, 5. Porque Deus estabeleceu um testemunho em quem? Jacó. Não, irmão, não estou vendo nada de graça nisso, não. Espera aí, calma. O que é um testemunho? Quem era Jacó? O homem mais complicado que talvez esse mundo já viu. Jacó era todo torto, todo atrapalhado. Ele não fazia nada direito. E Deus mudou aquele Jacó em príncipe com Deus. Chama-se Israel até hoje. Todos os filhos de Jacó são israelitas até hoje. Quer dizer, dentro da nação, né, estou dizendo, né? Eu não sou de Israel não, viu? Eu sou filho de Abraão pela fé só. Não por raça. Mas observe. Deus disse, antes de Jacó nascer, eu amei a Jacó. Isto nós podemos explicar em outro instante. Isso não tem nada de destino fatídico. Não tem nada com predestinação que eles falam. Tem nada disso. Isto simplesmente quer dizer que antes de você nascer, Deus sabia exatamente como é que você ia viver. E Deus viu como é que Jacó ia ser todo atrapalhado, ia dar espaço para Deus na sua vida e ser transformado em Israel. Deus sabia disso. Isaías 45 diz que ele vê o seu fim do princípio. Ele não vê do princípio até o fim. Nós geralmente lemos um livro do princípio ao fim, né? O japonês lê do fim do princípio, eu sei lá como é que é. Mas Deus vê a sua vida do fim ao princípio. Ele sabe tudo. E Ele, a todo aquele que nasce com o coração aberto para abrir um espaço para Deus, mas Deus está contente. Pode ser que, como eu, você seja muito rebelde e dá muitos rodeios. Mas a palavra de Deus que é implantado no seu coração, isto é que funciona. Então ele disse, a palavra, Salmo 119, 89, foi estabelecido sempre, firmado no céu. Ela é firme, ninguém pode mexer com ela, nem mudar o seu sentido. Ela funciona do mesmo jeito que Deus diz, em você. E a prova que funciona é este versículo 5 de Salmo 78. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó. Ou seja, Deus mudou totalmente aquele homem através de sua palavra. Esta palavra, então, é uma palavra testada, provada, muito firme. Observe o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós estamos falando de igreja, edifício de Deus. Não a igreja que está por aí, mas a igreja do seu coração. O templo de Deus em você. Este é um edifício de Deus. E eu vou lhe mostrar por que se fala que é de Deus. Mas primeiro vamos em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nos últimos ensinamentos temos falado várias vezes nesses versículos, mas vamos agora mais um pouquinho. E eu realmente acho que estou correndo muito. Vou mais devagar, né? Tá bom. Mas vocês vão ter muitos dias para mastigar isso no Espírito. Eu vou lhe mostrar como. Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Eu quero mostrar a você como a palavra de Deus é suprema. Absolutamente incontestável. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está lembrado de Isaías 28? Ele é a principal pedra da esquina. Não existe igreja, não existe fé sem Jesus. Ele é o fundamental, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também sois edificados. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: a lei dos mandamentos de Moisés foi dado por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Por que João fala disso? Por que foi que Deus deu a lei de Moisés para Israel? Deus me perguntou isso um dia no banheiro. Bernardo, por que Deus eu dei a lei para Moisés? Eu disse, eu não sei. E eu já descobri que quando Deus me faz uma pergunta, eu nunca tenho resposta. Eu tenho que esperar para Ele me ensinar, porque se Ele me pergunta, eu não sei. Ele disse, olha, você acha que o homem sabia a profundidade do mal que aconteceu no jardim do Éden quando Adão pecou? Você sabe qual era a profundidade da corrupção que Satanás semeou no coração humano? Disse, eu creio que não. Ele disse, por isso que eu dei a lei. Para mostrar ao homem que com todos os seus atos religiosos, com toda a sua pretensão, ele não podia chegar à justiça de Deus. E Paulo disse que a lei era aio para nos trazer a Cristo. Ele nos conduziu. E a lei de Moisés foi dada para que o homem pudesse descobrir que ele não tinha jeito em si. O próprio sumo sacerdote, eu sempre acho isso muito, muito complicado. O próprio sumo sacerdote, que oferecia sacrifícios no lugar santo do tabernáculo para os pecados do povo, primeiro tinha que oferecer para os seus próprios pecados. Só tem um sacerdote perfeito, é Jesus. E então João disse, olha, Moisés deu a lei, mas isso não serviu para nada na terra. Mas quando Jesus veio a graça e veio a verdade. E o próprio Jesus, em João 14, versículo 6, diz, eu sou a verdade. Esta pedra que nós estamos contemplando, esta palavra que estamos falando a respeito dela, é o próprio Jesus. Agora eu quero ver se eu vou com calma, como a Glória disse. Vai com calma. Se eu posso mostrar a você como é que a palavra de Deus, que o Espírito Santo está procurando construir dentro de você. Como é que isto funciona na prática? Não adianta, eu repito, não adianta você assistir
esses ensinamentos para ter elas aqui na cabeça, porque não fica. Ela entra aqui, sai aqui, fica e pronto. Daqui um ano, eu poderia perguntar a você tudo o que você leu aqui, tudo o que você ouviu aqui, você não vai lembrar de nada. Por isto hoje é um ensinamento muitíssimo importante. E eu vou mostrar a vocês como é que vamos proceder para frente. Porque eu não quero que vocês caiam na religiosidade de uma igreja. Eu quero que vocês aprendam a viver o templo santo do Senhor dentro de você. Agora, olha Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Vocês já têm visto esse versículo muitas vezes. Mateus 16, 18. Vamos ler antes disso um pouco. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu vou repetir isto. Eu quero que você pense com você mesmo. Quem tu dizes que Jesus é? Ou seja, qual é a posição de Jesus em sua vida que o mundo vê? Porque, como nós vamos ver lá na frente, todos os seus colegas, família, pessoas do seu convívio estão olhando a você para ver quem é Jesus. Será que esse Jesus vale? Será que isso funciona? Não sei. Então Jesus disse: olha, eu sei que o povo fala isso, aquilo e outro, mas você diz que eu sou quem? Hein? Quem sou eu? Agora observa. Versículo 16, desculpa. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, eu não vou entrar em polêmica com você quem era a pedra, porque eu sei quem era a pedra. Nós estamos falando da pedra, mas a igreja diz que a pedra era Pedro. Ai de nós, se a pedra fosse Pedro. O que ele está dizendo aqui? Ele disse: tu és bem-aventurado, Pedro. Meu Pai te mostrou uma verdade que todo mundo precisa saber. Que é a confissão da soberania de Jesus Cristo na terra, no universo todo. A pedra viva é soberano em tudo. E ele disse, Jesus disse: olha, sobre esta confissão eu edificarei a minha igreja. Por que é que a igreja parece tão fraca,
tão impotente, não faz nada. Porque Jesus não ocupa o lugar devido nos corações. Os cristãos não confessam que Jesus é supremo. Isto é necessário. Porque Jesus somente pode edificar a igreja dele em você, se Jesus for supremo em tudo. Sobre a tua confissão de que Jesus é o Filho de Deus, Deus pode operar e edificar a sua igreja em você. Mas isto é muitíssimo importante, para que você não perca de vista a soberania absoluta de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver o versículo 4. Não, antes disso, vamos voltar para Daniel capítulo 2 de novo. E nós voltamos para essa depois. Daniel capítulo 2, aqueles versículos que nós lemos a respeito da pedra. Que depois eu vou te falar sobre as portas do inferno. Quais são as portas do inferno? Já pensou? Vou te mostrar. O que eu entendo. Não posso mostrar o que os grandes entendem, não. Só o que eu entendo. Daniel 2. Vou ler novamente os versículos 34 e 35, lembra? Onde Daniel está mostrando o que o rei viu no seu sonho. Eu acho fabuloso isso. Eu fico assim, pulando de alegria. Quando Deus deu para Daniel, não somente a interpretação, mas falou o sonho dele. Porque o rei não quis. Ele queria uma coisa diferente. Deus nunca falha com você. Pode ficar sabendo. Então ele diz assim: estavas vendo isso? Daniel está falando com o rei Nabucodonosor. Quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. E fica uma coisa aqui. Havia, no sonho do rei, aquele grande estátua com aparência terrível. E enquanto o rei olhava aquela estátua, veio uma pedra cortada sem mãos que bateu naquela estátua e desfez todinho, de forma que não ficou vestígio nenhum daquela estátua. Isso é muito importante. Com Pedro, ele disse: Pedro, sobre essa confissão de eu como filho de Deus na terra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que são as portas do inferno? Como é que aqueles meios da operação de Satanás na vida do homem que o conduz para a perdição? Como é que as pessoas entram na perdição? Como é que as pessoas vão chegar ao inferno? Através da mentira,
e através do engano. Deus não preparou o inferno para os homens. Foi preparado para o Satanás, para o diabo e seus anjos. Mas, se as pessoas aceitaram as mentiras e engano de Satanás, o diabo os conduz para o inferno. E é isso nós temos que entender, que essa palavra de Deus, que é a palavra suprema, derruba todo mentira, todo engano, tudo que não é de Deus. E não há nada que prevaleça contra ela. Nenhuma mentira, nenhum engano permanece na vida se você aceitar a verdade de Deus. Provavelmente, essa supremacia da palavra seria mais bem explicado se voltarmos àquele trecho de Daniel, onde se fala da estátua. Volta a sua atenção para Daniel capítulo 2, 34 e 35 de novo. Vou ler. A pedra feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O Deus deste mundo, Satanás, está sempre levantando estátuas na vida das pessoas. E ele tenta fazer isso também em nossas vidas. Mas é preciso entender que se você abrir o seu coração para a verdade de Deus, nenhuma coisa do inimigo possa prevalecer contra ela. A verdade de Deus derruba todas as estátuas do engano, de sutilezas de engano e de mentira que Satanás levanta. E observe, não se viram mais vestígios. Desaparece tudo. Esta é a supremacia da verdade de Deus. É essa verdade que temos que ter sempre em nosso coração. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 6, que o homem sábio, aquele que ouve as suas palavras, é como aquele que constrói uma casa sobre a rocha. Se você construir a sua vida, o seu procedimento no que Deus diz, não há nada que Satanás pode fazer contra você. Você será inabalável. É preciso que você entenda muito bem isto, pois esta é a razão por que o apóstolo Paulo diz que nós somos edifício de Deus. A igreja em seu coração é uma igreja bem firmada, uma igreja construída sobre a verdade de Deus, a rocha inabalável. E por isto, aquele que anda em Deus torna-se tão inabalável quanto essa palavra. E isso nos conduz a mais uma parte que é importante. Ou seja, a palavra é que transforma. A palavra que opera na igreja em seu coração transforma você. Precisamos entender a eficácia desta palavra, o poder que ela tem para mudar a nossa vida, para transformar todo o nosso pensamento, todo o nosso procedimento. Procure 1 Pedro 2, os versículos 4, 6 e 9. Eu vou ler esses versículos com você para ilustrar ou mostrar a você como é que a palavra de Deus transforma a nossa vida para sermos exatamente como ela é, como a palavra é. Observe então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4.
chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados cada casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião, na igreja, uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe duas frases nestes versículos. Jesus é chamado de a pedra que vive. Tá bem? E você é chamado de quê? Vós também é chamado de pedra que vive. Vós mesmos, como pedras que vivem. O que aconteceu em sua vida quando você aceitou Jesus? A verdade que você aceitou vivificou você, de modo que você ficou como Jesus é. Jesus é uma pedra viva. E nós que somos parte do templo de Deus, da igreja de Deus no coração, somos também pedras que vivem. É dentro desse princípio, então, que eu quero que você observe que se você aceitar a palavra de Deus, esta palavra há de transformar a sua vida. Mas observe, nós falamos do apóstolo Paulo, ele diz que vós sois edifício de Deus. Eu quero que você observe bem essa frase, esta expressão de Deus. Por que é que você e eu, nós que somos parte da